Olá pessoal, tudo bom? Dr. Bruno César passando por aqui, falar um pouquinho mais sobre direito da saúde. Faz um tempo que eu não faço vídeo, estou devendo, eu sei, mas vamos lá. Tem um assunto interessante para tratar aqui. Vocês virem eu desviando o olhar, porque eu tenho uma colinha aqui para eu ir seguindo a pauta do vídeo, tá bom? Não se incomodem, sejamos transparentes. Olha só, cliente me perguntou via WhatsApp. Doutor, meu plano de saúde é obrigado a custear o tratamento de FIV, né? FIV, para quem não sabe, é fertilização in vitro, tá bom? Olha só, é um assunto interessantíssimo, porque ele passou por algumas alterações e a gente precisa entender o que aconteceu, tá? Inicialmente, né, lá em 1998, foi promulgada uma lei, né, a Lei 9.656, que ela previa a obrigatoriedade dos planos de saúde em cobertura de tratamentos que envolvessem o planejamento familiar. Então, a partir daquela lei, passou-se a ser obrigatória a cobertura quando a gente fala de planejamento familiar, ou seja, deixar de ter filho, passar a ter filho e etc. Tá bom? Tudo que envolvesse essas questões de planejamento familiar eram obrigatórias a cobertura. Só que disso decorreram diversas ações judiciais. Diversas. Chegando, inclusive, ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, né? Para decidir esses assuntos e de forma repetitiva. Para essas situações, né, o STJ e o STF, que são tribunais superiores, né, eles têm um procedimento que eles criam uma tese para julgamentos repetitivos. Quando aquele assunto vai muitas vezes para o STJ ou para o STF, eles criam essa tese de temas repetitivos. E o STJ teve essa situação com esse assunto, né? Ele, em 2021, mas veja, de 98 até 2021, tiveram esses problemas de repetição desse tema. Em 2021, lá em outubro de 21, o STJ julgou esse tema repetitivo e deu a seguinte tese, abro aspas para o STJ, tá? Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro. Fecho aspas. Olha só que interessante. O STJ entendeu que se tiver, o plano de saúde só é obrigado a custear a FIV, né, ou fertilização in vitro, se isso estiver previsto no contrato. Se não estiver previsto no contrato, eles não são obrigados. Essa foi a tese do STJ, tá? Tese complicadíssima para o beneficiário, tá? Só que, entretanto, decorrido quase um ano, né? Lá em 2022, em setembro de 2022, o presidente Bolsonaro sancionou a lei 9.656, sancionou a lei 14.454, né? Que ela basicamente ela foi muito comemorada na época, porque ela derrubou o argumento de rol taxativo da ANS. Isso foi muito repercutido na época, né? Até tiveram famosos que propagaram isso, que defenderam a ideia da derrubada da taxatividade do rol da ANS, que basicamente era o seguinte: se está, a operadora só seria obrigada a custear aquilo que estivesse numa lista, num rol, que a ANS decidisse que é obrigatório. O que não está ali não é obrigatório, eles não têm que custear. Basicamente era esse o argumento que eles tinham. Só que essa lei, diante de inúmeras situações, pessoas com N situações que tinham necessidade de cobertura, e aí tinha negativa por conta de não estar nesse rol, nessa lista da ANS, né? Isso foi tido como abusivo por esta lei. O Congresso votou, o presidente da República sancionou, e a lei passou a ter um entendimento diferente, derrubando essa tese do rol taxativo. E aí passando a ser o que eles chamaram de rol exemplificativo. O rol lá, a lista que tem lá, é o mínimo que eles têm que cobrir. Eles precisam cobrir além daquilo. Eles não podem cobrir menos que aquilo, tá?
Esse é o entendimento. E, inclusive, é o entendimento inicial quando surgiu o rol da ANS. Né? Mas, enfim, isso é um outro tema. Mas olha só, a lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, veio com o seguinte texto, né? Vou fazer uma explicação aqui para não ter que ficar lendo o texto de lei. Parafrasear, vamos dizer isso. Se você demonstrar que o procedimento tem eficácia reconhecida pela luz das ciências da saúde, ele passa a ser obrigatória a cobertura. Ou seja, se a ciência entender que ele é eficaz, ele precisa ser coberto. Ele precisa ser coberto. Tá bom? E aí a gente vai falar da fertilização in vitro. É amplamente conhecida a eficácia do procedimento. De décadas já. Então veja, a FIV é um procedimento reconhecido pela ciência da saúde, que tem eficácia reconhecida, logo deve ser coberto pelo plano de saúde. Tá? Então a resposta é sim, a FIV deve ser coberta pelo plano de saúde, seja pela obrigatoriedade de cobertura do plano familiar, seja planejamento familiar, seja pela sua eficácia reconhecida à luz das ciências da saúde, tá? E aí você pode me perguntar, tá, mas doutor, e aquela situação que falou de ter no contrato, ter lá que eles não fazem a cobertura da FIV? Como fica essa situação? Para esta situação, eu identifico uma discussão também em relação à abusividade da cláusula que nega esse acesso perante o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, se o seu contrato de plano de saúde não prevê a negativa da FIV, ótimo, já está, eles têm que cumprir. Se o seu contrato prevê essa cláusula que eles não cobrem a FIV, aí tem uma discussão anterior à cobertura, que é a abusividade dessa cláusula. Então deve ser discutido a abusividade da cláusula, né? E ato contínuo, na sequência, deve-se ser discutida a obrigatoriedade da cobertura. Tá bom? Espero que tenha esclarecido, espero que tenha tirado dúvidas das pessoas. Qualquer coisa pode nos procurar, né? Nós agora temos nosso site também do escritório, Sai Santana Advogados, tem as minhas redes sociais, tem a rede social do escritório, né? Então fiquem à vontade para mandar perguntas, tirar dúvida, enfim. Estamos aqui à disposição e espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo, tá? Um abraço e até a próxima!